Olá, pessoal! Vamos trabalhar a relação entre forças intermoleculares e as propriedades físicas das substâncias, como o estado físico da matéria, o ponto de ebulição, ponto de fusão e a solubilidade. As habilidades que serão trabalhadas são reconhecer as forças de interação intermoleculares, reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações eletrostáticas entre átomos, íons e moléculas. Fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise de suas propriedades. Retomando sobre as forças de Van der Waals, ou as forças intermoleculares. Temos as forças íon-dipolo, que ocorrem entre íon covalente e polar. As forças dipolo-dipolo, que ocorrem entre covalente e polar. As forças de dispersão de London, ou também chamada como forças de London, ou ainda também conhecida como dipolo induzido ou covalente apolar. E ligação de hidrogênio, que ocorre entre hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou a nitrogênio, HFON. Comparação de força entre as interações. No tipo de interação íon-íon, as espécies que interagem são compostos iônicos e as forças relativas são de 100 a 700 quilocalorias por mol, ou muito forte. Na interação íon-dipolo, as espécies que interagem são íons mais moléculas polares, carga positiva e negativa. As forças são de 40 a 600 quilocalorias por mol, ou classificadas como forças fortes. Ligação de hidrogênio é o hidrogênio mais flúor, oxigênio ou nitrogênio. As forças são de 5 a 50 quilocalorias por mol, ou classificadas como forças médias. Dipolo-dipolo ou dipolo permanente ocorrem entre moléculas polares e as forças são entre 5 a 25 quilocalorias por mol, ou de intensidade fraca. Dipolo-dipolo induzido ocorre nas espécies entre moléculas polares mais moléculas apolares. As forças são de 2 a 10 quilocalorias por mol, ou de intensidade muito fraca. E, por último, dipolo induzido ou forças de London, que ocorrem entre as espécies de moléculas apolares. As forças são de 0,05 a 40 quilocalorias por mol, ou são de intensidade praticamente nula. Em ordem crescente, da menor para maior, temos aqui como as forças de London como a menor força, depois dipolo induzido, de baixo para cima, né? Dipolo ou dipolo permanente, ligação de hidrogênio, íon-dipolo e íon-íon, ou em ordem decrescente, da mais forte até a mais fraca, né? A praticamente nula, nessa ordem correspondente aqui, em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, o grau de intensidade nessa comparação de força entre as interações. Em relação ao simulador estados da matéria, tem uma atividade proposta do roteiro de atividades, no qual eu também deixei disponibilizado um vídeo gravado, no qual vocês poderão assisti-lo ou, caso possa acessar, né, consiga acessar, fazer o preenchimento da tabela e anotar as conclusões que você chegou sobre a observação dos estados da matéria. A água e suas fases. Temos a representação esquemática da passagem das moléculas da água da fase sólida até a fase de vapor. A água no estado sólido, as interações entre as partículas devem ser mais fortes, fazendo com que elas ocupem posições fixas, apenas vibrando em torno dessas. A água, quando ocorre o processo de fusão da passagem do estado sólido para o líquido, ocorre mais energia e, com isso,
No estado líquido, elas devem estar mais próximas, mais conectadas, ainda com uma certa liberdade de movimento. Do estado líquido, H2O líquida, para o estado de gás, estado gasoso ou de vapor, ocorre o processo de vaporização, com mais energia fornecida para essa mudança de estado físico da água. Então, H2O, água gasosa. Então, no estado gasoso, a liberdade de movimento é tal que as partículas ficam muito distantes umas das outras, não havendo interações. Então, nessa transição entre a fase líquida para a fase de vapor, é importante destacarmos que as moléculas não são quebradas nem destruídas nesse processo, elas apenas são separadas umas das outras. Em outras palavras, são rompidas as ligações entre as moléculas. Temos também a ordem inversa da água do estado gasoso para o estado líquido, que é chamada o processo de condensação. Há um fornecimento de menor energia. E do estado líquido para o estado sólido, ocorre a fase de solidificação, com menor energia, menos energia. A solubilidade. A solubilidade é a capacidade que uma substância tem de dissolver em outra. Semelhante dissolve semelhante. Essa regra diz respeito à polaridade do solvente e do soluto, e explica o fato de o óleo não se dissolver em água, mas ser solúvel em gasolina. Temos essa seguinte representação: água mais etanol, gasolina mais querosene e gasolina e água. Temos a água e etanol como uma mistura homogênea, gasolina mais querosene também classificada como uma mistura homogênea e gasolina e água classificada como uma mistura heterogênea, com a água ao fundo do meu recipiente e a gasolina em cima, incidente em cima. Então, sabendo que água e etanol são polares e que gasolina é formada por uma mistura de compostos apolares, os resultados experimentais relatados, conforme podemos visualizar na imagem, permitem ilustrar uma tendência geral que se observa, que soluto polar tende a se dissolver bem em solvente polar. No caso, a água é o meu solvente. E soluto apolar tende a se dissolver bem em solvente apolar. A água é conhecida como solvente universal, dissolve solutos polares, sais, açúcar, álcool, conforme podemos observar aqui dada a sua geometria molecular, com o átomo de oxigênio em vermelho ligado pelos dois ligantes, ligado aos dois hidrogênios. A gasolina é composta de ligações apolares, por isso não é miscível com água. Então não se dissolve em água. Temos aqui a gasolina formada pela representação de uma cadeia carbônica que será tratada como um assunto de hidrocarbonetos no terceiro ano do ensino médio, no qual vocês estudarão. A fórmula estrutural dada aqui da substância que é chamada de octano. Compostos iônicos. A água é conhecida como solvente universal, tendo como exceção carbonato de cálcio, CaCO3, de estrôncio, SrCO3 e de bário, BaCO3, além do cloreto de prata, o AgCl, que é praticamente insolúvel em água. Compostos moleculares. A solubilidade desses compostos em água e em outros solventes como o álcool e o querosene é bastante variada. Compostos polares. No caso das moléculas com uma estrutura um pouco mais complexa, para fazer previsões referentes à solubilidade, é útil saber de antemão se uma substância é polar ou apolar. Vejamos alguns exemplos envolvendo compostos estudados na química orgânica, conteúdo que será trabalhado no terceiro ano do ensino médio, conforme eu havia citado anteriormente. Então, compostos polares, metanol
ou também chamado de álcool metílico, de fórmula CH3OH, álcool comum ou ainda etanol ou álcool etílico também categorizados assim, né, de fórmulas CH3CH2OH e acetona H3CCOCH3. Compostos apolares são derivados diretos do petróleo: gasolina, benzina, benzeno, querosene, óleo diesel, o óleo lubrificante, a parafina, vaselina, óleos e gorduras de origem animal ou vegetal. De acordo com essa imagem, podemos verificar que nas três provetas a fase superior é a água, H2O polar, e a inferior é tetracloreto de carbono, CCl4 apolar. Na proveta do centro foi adicionado sulfato de cobre, de fórmula CuSO4, composto iônico, que se dissolve preferencialmente na fase polar, dando-lhe o aspecto de cor azulada. Na proveta da direita foi colocado, juntamente com a água e tetracloreto de carbono, o bromo, Br2, apolar, que se dissolve preferencialmente na fase apolar, ou seja, junto com o tetracloreto de carbono, CCl4. Então, conferindo-lhe o aspecto, a cor alaranjada, cor laranja. Analisando a molécula da água. A molécula da água, o átomo oxigênio de polo negativo e o átomo de hidrogênio de polo é positivo. Com isso, a molécula da água é considerada polar. Essa propriedade também explica a tendência de a molécula da água se orientar em um campo elétrico. A solubilidade de cloreto de sódio em água. Conforme verificamos anteriormente, no estudo anterior, né, temos aqui a relação da presença dos íons sódio e cloro em água. De acordo com essa representação dessa tabela, podemos verificar que o comportamento em relação à solubilidade em água dessas seguintes substâncias, como açúcar, etanol, cloreto de sódio, butano e o octano. Então, o açúcar, C12H22O11. O estado físico a 25 graus Celsius é sólido. A solubilidade em água do açúcar é solúvel. A temperatura de fusão, passagem de sólido para líquido é de 185 graus Celsius e a temperatura de ebulição, a pressão atmosférica de 1 atm, eles decompõem-se a 250 graus Celsius. O etanol, C2H6O, estado físico a 25 graus Celsius é líquido, solubilidade em água, ele é solúvel, o etanol. A sua temperatura de fusão é de menos 114 graus Celsius e a sua temperatura de ebulição de líquido para gás é de 78,5 graus Celsius. O cloreto de sódio, o NaCl, conforme observamos na imagem anterior retratada, o estado físico é sólido, tem a solubilidade em água solúvel, a temperatura de fusão é de 801 graus Celsius e a sua temperatura de ebulição para a transformação em gás é de 1401 graus Celsius. O butano, um hidrocarboneto categorizado dessa maneira, é de fórmula C4H10, é gás, o estado físico, a 25 graus Celsius, ele é pouco solúvel em água, sua temperatura de fusão é de menos 135 graus Celsius e a sua temperatura de ebulição é de 0,48 graus Celsius, para que se transforme em estado de gás. O octano também é um hidrocarboneto, ou seja, é formado na sua fórmula molecular ou estrutural apenas por carbono e hidrogênio, então é C8H18. O estado físico é líquido, a 25 graus Celsius. A solubilidade em água ele é insolúvel,
temperatura de fusão menos 57 graus Celsius e a sua temperatura de ebulição de 126 graus Celsius. Podemos observar nessas seguintes representações as fórmulas geométricas de cada estrutura representada, do octano, do butano, o etanol, a água e do açúcar. A relação da polaridade da molécula e ponto de ebulição, massas moleculares, momentos de dipolo e ponto de ebulição. As substâncias CH3, CH2, CH3. Então é o octano. A massa molecular é 44 U. O momento dipolar é de 0,085 e o ponto de ebulição é de menos 42 graus Celsius. A substância CH3OCH3, que é o éter metílico, tem a massa molecular 46U, 1,3 é o momento dipolar e o ponto de ebulição é menos 25 graus Celsius. O clorometano, de fórmula CH3Cl, tem a massa molecular 50U, o momento dipolar é 1,9 e o ponto de ebulição é menos 24 graus Celsius. CH3CHO, que é chamado de etanal ou acetaldeído, ele tem a massa molecular de 44 unidades, momento dipolar é de 2,7 e o ponto de ebulição é de 21 graus Celsius. A acetonitrila, de fórmula molecular aqui CH3CN, ou também chamada como cianeto de metila, tem a massa molecular 41 unidades, momento dipolar 3,9 e o ponto de ebulição é de 82 graus Celsius. Vamos treinar? Observe os dados da tabela abaixo, depois indique no quadro qual a força molecular atuante. Então temos aqui as substâncias representadas: etano, de fórmula C2H6, propano, C3H8, hexano, C6H14, o etanol, C2H5OH, propanol, C3H7OH e o hexanol, C6H13OH, com os seus pontos de ebulição apresentados, a massa molar e os tipos de substância. Todas fazem parte do grupo orgânico. Aqui são categorizadas como hidrocarbonetos, aqui o etano, o propano e o hexano, do grupo alcano, são alcanos. E aqui o etanol, propanol e hexanol são álcoois. E vamos determinar a sua força intermolecular que está atuando, se é dipolo-dipolo, forças de London ou ligação de hidrogênio. Vejamos. No etano, temos as forças de London, determinada aqui. Então, trata-se de uma molécula apolar. Sabemos que tem um ponto de ebulição baixo, de menos 89 graus Celsius, com uma massa molar mais baixa comparada ao grupo dos álcoois. Então, forças de London. No propano, C3H8, temos também categorizado aqui como forças de London. E no hexano, de fórmula C6H14, temos também categorizada como a força intermolecular atuante, forças de London. Então, uma molécula é um hidrogênio de uma se ligando ao hidrogênio da outra molécula. Eu posso pensar, então, várias moléculas do hexano seriam... Então, sempre a relação se dá por ser, então, uma molécula polar. Então, ligação entre um hidrogênio de uma molécula de hexano, C6H14, com o outro hidrogênio da outra molécula de outro hexano, C6H14.
Já aqui no etanol, propanol e hexanol, temos aqui a configuração como ligação de hidrogênio. Note que o ponto de ebulição é maior comparativamente ao grupo dos alcanos, né, que vimos aqui anteriormente, com a massa molar do hexanol maior. Então aqui podemos verificar que na ligação de hidrogênio a força de maior intensidade entre as três representadas, se seria dipolo ou a forças de London. Então aqui eu tenho a formação de um hidrogênio de uma molécula de etanol, por exemplo, ligado ao oxigênio da outra molécula de etanol. Estabelecendo então é polar e polar. Aqui no propanol também ocorre a mesma coisa, assim como no hexanol. Então aqui é o hidrogênio de uma molécula de propanol, né, de fórmula C3H7OH, ligando-se ao oxigênio da outra molécula de propanol, que é C3H7OH, sua fórmula molecular, assim como a sua montagem na fórmula estrutural. E no hexanol a mesma coisa, de fórmula C6H13OH, temos a ligação de um hidrogênio de uma molécula de hexanol com ligando-se ao oxigênio da outra molécula de hexanol. Como se comporta o ponto de ebulição entre as substâncias orgânicas em relação à massa molar? Então, vamos estar analisando o comportamento do ponto de ebulição e a massa molar. Podemos observar que o ponto de ebulição e a massa molar são grandezas diretamente proporcionais. Então, podemos observar aqui que quanto maior a massa molar, maior será o ponto de ebulição, ou vice-versa, né? Quanto maior o ponto de ebulição, conforme podemos destacar aqui, na seta amarela representada para o grupo dos alcanos, né? Etano, propano e hexano, quando aumenta-se o ponto de ebulição, consequentemente aumenta-se a massa molar, para essa determinação dessas três substâncias. Então será necessário fornecer mais energia ao sistema para que a molécula consiga passar para o estado gasoso. Aqui ocorre a mesma coisa para o grupo dos álcoois: etanol, propanol e hexanol. Quando se aumenta o ponto de ebulição, aumenta-se a massa molar, ou vice-versa, vale a mesma regra. Aumentou a massa molar, maior será o ponto de ebulição. Então, mais energia será necessária para que o sistema, para que a molécula passe para o estado gasoso. Como as forças intermoleculares justificam o comportamento do ponto de ebulição das substâncias orgânicas? Então, vejamos. Vamos estar analisando em relação ao ponto de ebulição com o tipo de força atuando. Então, podemos observar que quanto mais forte for a força intermolecular, maior será o ponto de ebulição. Então, quanto menor, vale também a regra, quanto menor o ponto de ebulição, menor será, menos forte vai ser a força intermolecular atuando, agindo. Então aqui temos pontos de ebulição relativamente mais baixos aqui do grupo dos alcanos, etano, propano e hexano, então a força intermolecular pertencente a forças de London, de moléculas apolares. Então, portanto, é necessário, fornecer mais energia ao sistema para que a molécula se rompa e consiga passar para o estado gasoso. Então, da transformação, ebulição, lembre-se, líquido para gás. Aqui também temos no grupo dos álcoois, etanol, propanol e hexanol, pertencentes como a força intermolecular à ligação de hidrogênio. Então, aumenta-se o ponto de ebulição, a força intermolecular é maior, atuante.
Explique por que o ponto de ebulição dos alcanos é menor do que dos álcoois. Podemos então observar que os alcanos eles possuem forças intermoleculares fracas, categorizadas como forças de London, sendo formados de carbono e hidrogênio, e são moléculas apolares. Então aqui temos o etano comparado ao etanol. O ponto de ebulição do etano é de menos 89 graus Celsius e do álcool é 64,7. Força intermolecular do alcano, sendo o etano, né? Forças de London, e o etanol, pertencente ao grupo do álcool, ligação de hidrogênio. E assim como podemos visualizar nos outros também. Então, os álcoois possuem um grupo funcional OH, a hidroxila, realizando ligações de hidrogênio entre suas moléculas. São interações fortes. Temos aqui um mapa conceitual apresentado de um resumo sobre as forças intermoleculares, no qual podemos aqui observar íons ou moléculas interagindo. Existem moléculas polares envolvidas? Existem íons dissolvidos? Existem moléculas polares e íons presentes? Dada a resposta aqui, existem moléculas polares envolvidas? Sim. Então, os átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de nitrogênio, oxigênio ou flúor? Se sim, ocorre a ligação de hidrogênio. Exemplos são a água, líquido e sólido, NH3, amônia e HF, fluoreto de hidrogênio. Se a resposta do como não, a força é dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, como exemplos o sulfeto de hidrogênio, H2S, e CH3Cl. Se aqui não existem moléculas polares envolvidas, ocorrem então apenas forças de London, forças de dispersão de London, que são os dipolos induzidos, como por exemplo o argônio, líquido, o iodo, o I2 sólido. Existem moléculas polares e íons presentes? Se sim, forças íon-dipolo, exemplos KBr em água, brometo de potássio em água. Se não, a resposta são ligações iônicas, como por exemplo NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, e o NH4NO3, que é o nitrato de amônio. Eu espero que você possa ter compreendido e façam as atividades propostas do roteiro de atividades. Qualquer dúvida pode me comunicar por e-mail. Agradeço a sua atenção.